Salve peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página. Se você estiver pela primeira vez, deixe seu apoio, ajude a desenvolver conteúdos desse espaço 100% santista, sendo mais um inscrito. Esta é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Série B, análise pós-jogo de mais um momento em que o Santos desperdiça 2 pontos pelas mesmas circunstâncias fora de casa, desta vez contra o Guarani de Campinas, pelo placar de 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais uma vez, pela terceira, eu me conto aqui, assim como aconteceu contra o Vila Nova, contra o CRB, que o Santos não conseguiu sustentar um placar a seu favor e cedendo um empate como visitante. Mais uma vez, por exemplo, que o autor do gol santista tira a camisa nos momentos aí de alegria, de empolgação, e que se eu fosse o presidente, eu certamente aplicaria uma multa pesada contra o atleta que faz isso, diante de uma situação financeira que o Santos vende o almoço para pagar a janta, recebe assédios constantes de propostas milionárias de clubes que agora estão na Série A, né, recente, por exemplo, a proposta pelo Jair, zagueiro, e que no momento em que o Santos precisa divulgar justamente aqueles apoiadores nessa situação complicada na história do clube, tanto o Wesley Patatico no jogo contra o Paysandu e agora desta vez o Escobar, realmente fizeram um pecado mortal nesse quesito que acho que tem que ser punido e com rigor, para não acontecer mais uma vez. E já não é a primeira vez, isso tem que ser discutido por parte de membros da diretoria, isso não pode acontecer. E também, mais uma vez, que nos minutos finais a equipe demonstra não ter o mínimo senso de urgência numa situação que precisa urgentemente, né, nos segundos finais da partida, ter uma atitude para pelo menos tentar fazer ao placar definitivo. Tal como aconteceu no Avaí, por exemplo, com o Rainer, e aconteceu agora com o Jair, tentando fazer reposição de bola, em vez de cruzar, em vez de fazer um lançamento de bola longa, com a bola nos pés, mais uma vez, um árbitro encerra a partida no momento em que o Santos demonstrou uma letargia na situação do momento. Mas dito isso, para não esquecer dessas situações aí individuais, o Santos hoje demonstrou ser inferior taticamente a uma equipe que talvez muitos tenham imaginado o Guarani daquele time do primeiro turno que tomou um 4-1, mas hoje foi completamente diferente. É um Guarani totalmente diferente, um outro treinador, um outro esquema, um outro padrão de jogo, e que, no geral, a equipe de Campinas foi superior, e eu posso apostar aqui, eu posso estar errado depois, quando terminar esse campeonato, mas eu tenho certeza que o Guarani jogando desse jeito não cai. Tem uma vantagem aí para tirar, pode ser realmente uma situação épica para a equipe campineira, mas jogando o que jogou contra Vila Nova e Chapecoense, Guarani para mim não cai. E méritos de um treinador que, se caso o Carille for mandado embora, é um bom nome para a diretoria olhar, que é o Alan Al. Então, ele transformou esse time do Guarani completamente. A situação é complicada para eles, mas pode ser até o nosso favor, né, agora em situações em que eles podem com certeza roubar pontos de adversários do Santos na ponta da tabela, como Novo Horizontino e Mirassol, por exemplo. Certamente, certamente. Enfim, mas esse jogo demonstrou que o Santos hoje tem ainda essa mesmice, essa previsibilidade que parece ser a tônica de todo esse decorrer do campeonato, e muitos os setoristas dizem que o Santos vai nadar de braçada nesse campeonato. Não vai nadar de braçada jogando dessa maneira. A equipe não tem cartas na manga, não tem um plano, e demonstra mais uma vez que está dando para os adversários o seu esquema de jogo totalmente previsível. Parece que todo mundo vai saber como que o Santos vai jogar, como que o Santos vai se comportar dentro de campo. Isso se refletiu mais uma vez em um outro adversário. E Fábio Carille, eu não costumo tecer vídeos antes de esperar aí a coletiva de imprensa dele. Hoje, dessa vez, eu esperei. E hoje ele demonstrou um pouco mais nervosismo do que o habitual, mas na forma até um pouco, lógico, profissional dele. Isso não se pode negar, isso no aspecto fora do campo. O Carille deu uma certa indireta no elenco, quando disse que se tivesse permissão de substituir o elenco inteiro na partida, 11 jogadores ele faria. Então,
é um recado direto para os jogadores. Aí entra num ambiente, num certo perigoso, né, hipótese, poder estar perdendo o elenco. E se perder o elenco, perder o vestiário, amigo, a coisa fica complicada. A situação, pelo menos na moral, com os torcedores, já não é das melhores para o Fábio Carille. Teve aqueles antecedentes, naquela proposta dele ter saído e que, enfim, não vale nem a pena lembrar. E também na propositura do jogo, no esquema que ele usa, né, nas opções que ele coloca, né, nas peças que ele acha ideal na concepção dele durante a partida. E hoje, mais uma vez, se viu que a equipe do Santos não consegue realmente ter uma proposta de saída de bola e que a proposta inicial dele hoje, pelo menos dá uma mãozinha palmatória aqui no quesito que os setoristas dizem que ele não tem não sabe diferenciar, mudar o esquema tático dele, pelo menos na formação, posso ver por aqui. Hoje, ele teve. Tá? E até, inclusive, né, sendo cobrado constantemente por alguns setoristas, por que ele não joga num tal determinado esquema, como um 4-4-2, que não foi necessariamente isso pelo que eu julguei, visto que, por exemplo, o João Schmidt sempre na frente da linha da zaga, numa situação em que a equipe adversária sempre exercia a chamada primeira marcação, pressionando o time adversário do Santos, com aquela posse de bola para trás, tentando arrumar um espaço para um lado e para o outro, e nada de fazer algum recurso de tocar pelo meio. E o Schmidt ficou realmente sem pai nem mãe ali, nesse quesito. Não que ele não tenha sido prejudicado, até porque ele, mais uma vez, ele não fez uma boa partida na minha concepção também. Mas isso demonstra a falta de visão, tá? A falta de opção que o Carille hoje se perdeu nesse ponto, mais uma vez, no currículo dele, e o Santos não conseguiu formular uma saída de bola para sair rápido do seu campo de defesa. Isso o Guarani meteu muito bem com a sua compactação da linha de 4 ali no meio do campo, quase 3, né, em situações que teve o Gil e o Jair ali tentando tocar para o lado com o Sherman. E uma equipe que não consegue sair com o seu volante para fazer a troca de passes, realmente complica. Até inicialmente deu-se a entender que o Santos poderia ter esse recurso, devemos fazer a construção de jogadas pelo meio. Aí é um diferencial que a equipe nossa não tem em relação a esse time do Guarani, e por isso que eu digo que, na minha concepção, o Guarani não cai. Porque, ao contrário do primeiro turno, agora o Guarani conseguiu arrumar o meia de ligação, que é o Ayrton, né, que teve quase um trabalho aí danado, nesses 2 jogos aí que o Guarani ganhou, e que demonstrou com a diferença que faz o meio. Um cara veloz, jogando sempre pelo lado esquerdo ali, tentando fazer jogadas por dentro, toques de profundidade, coisa que o Santos não tem, em momento algum. E ainda mais numa situação em que o Carille optou em colocar o William, né, abrindo mão do Serginho, e abrindo também mão do Otero, para colocar o Pedrinho, né, de titulares nessa partida. Como já falei aqui, o Pedrinho não tem a mesma característica do Otero, um cara individualista, demora demais, né, reflete essa equipe totalmente cadenciada, pensa demais para tocar a bola, reflexo também pelo fato da equipe ter uma média de idade elevada, mas foi nítida a diferença de saída de bola, tanto do Guarani quanto a do Santos. A equipe do Santos demora muito, mas uma eternidade para tentar sair do seu campo de defesa e formular uma construção de jogada. E hoje, com o William sendo uma função teoricamente de meia, quando na verdade, pelo que se viu no de campo, quem mais buscou a bola foi mais uma vez o Júlio Furque, naquela posição habitual dele, de sempre receber uma bola longa de trás para tentar fazer uma assistência de cabeça para o William, ou para alguém que fosse o Pedrinho, por aí. Tá? Não funcionou mais uma vez, e se mais uma vez a equipe do Santos tem, em termos de estatísticas de chutes, mesmo numa situação de etapa complementar com as mexidas dele, não conseguiu reproduzir isso em finalizações. Então, a equipe tem esse problema crônico, e aí para dividir essa responsabilidade não só do Fábio Carille, mas também do nosso departamento de scout, na pessoa do Alexandre Galo, né, das opções que ele teve de escalar essa equipe, com o investimento que ele trouxe, com a torcida, lógico, tendo uma desconfiança muito grande pelo investimento que foi feito,
né, uma folha salarial muito elevada para os padrões de Série B, colocar uma equipe que não consegue formar uma jogada por dentro, sempre dependendo das laterais. E o Guarani, sabedor disso, anulou completamente o Guilherme hoje durante a partida, totalmente se vendo sozinho, né, com um corredor totalmente interditado ali naqueles lados, em que o Guilherme costuma fazer, justo com o apoio do próprio Escobar, e tanto no lado direito, em que o Sherman hoje, que provou ser o titular, né, depois que ele voltou, não conseguiu, né, dar o devido apoio, por exemplo, para o Pedrinho. Né? Talvez isso tenha sido, talvez, né, demonstrado aí esse nervosismo do Carille logo depois, que ele mexeu 3 vezes, de uma vez só, coisa rara no hábito dele, em tirar o Sherman para colocar o Rainer, criticado sempre, como também Serginho no lugar do William Bigode, Diego Pituca, e também no meio aqui eu posso lembrar aqui, das 3 mexidas, foi Rainer, Serginho, e usei aqui, desculpe galera, mas aqui eu vou tentar me lembrar aqui, que depois entrou, o Sandri, né? O Sandri, que foi pela propositura do Carille, foi o quê? Segurar os volantes para que pudesse fazer número na formação do Guarani, tentar igualar a linha de 4 no meio para liberar as laterais por ali. Com isso, a equipe fluiu um pouco mais, dominou um pouco mais, teve mais posse de bola, mas isso mais uma vez não se concluiu em finalizações. Isso por o Guilherme do lado, o Escobar um pouco mais por dentro, o Rainer fazendo o corredor e deslocando um pouquinho o Pedrinho mais por dentro ali, mais nada. A equipe ainda demorava para tocar passes, para tentar procurar espaços, uma equipe completamente compacta por ali, porque conseguia fechar os espaços pelas pontas. E o que aconteceu foi um elemento surpresa, coisa que não se vê muito no time do Carille, mas isso foi uma iniciativa do Pablo do Escobar. E, numa jogada individual dele, fez o que muitos desejam se cumpriu aqui. Justamente a iniciativa, a atitude de marcar e acabou funcionando. A abertura do placar foi o gol dele. Uma jogada individual do Escobar. Então, faltou isso para a equipe do Santos. O Sandri até que entrou, ajudou justamente a conter o domínio do meio do campo da equipe do Guarani, mas faltou aquela última bola, faltou aquele passe da assistência. Por exemplo, quando ele foi liberado pela esquerda, coisa que se espera, por exemplo, falo muito disso do Diego Pituca, que embora sendo inicialmente colocado pelo lado direito, curiosamente hoje ele não foi tão participativo no ataque, sabe? Especialmente quando ele funciona pelo lado esquerdo, assim dizer, nos momentos em que o Santos, por exemplo, teve resultados em que ele ficou mais próximo do Guilherme, o Santos flui um pouco mais, e hoje, aí mais uma partida que o Pituca realmente destoou, né? Curiosamente. Hoje, e aí acabou sendo concluído aí o gol de empate, numa falta boba do Pedrinho, imperdoável, e mais uma vez numa falha de marcação, e aí vou dizer assim, da cobertura do meio do campo. É impressionante esse problema crônico que o Santos tem, de tentar segurar o resultado, não consegue formular uma linha do meio do campo hoje. A falha foi justamente no meio do campo. E aí se atribui também ao nosso meio. Vamos dizer que talvez o culpado foi do Jair, que estava no meio de 2, mas quando o volante dele sobe, a tendência é que alguém da mesma posição tenha que acompanhar. E aí, não foi isso que aconteceu. E agora, mais um placar em que a gente poderia ter ganho, tá? Diante do adversário, que eu já repeti aqui, jogou como se fosse um dos times ponteiros do campeonato. Com certeza vai dar muito trabalho nessa etapa aí de retorno do campeonato. Pode até ser favorável para nós, agora, que eles podem roubar pontos aí e nos ajudar. Infelizmente, o Santos não vai nadar de braçada. Vai, pelo que se vê aqui, tanto pelas opções do Fábio Carille, por exemplo, que ele disse na imprensa, me chamou muita atenção, o fato de ser questionado do porquê ainda não coloca o Patrick. Que, quer ou não, o único momento bom dele foi justamente em que ele atuou pelo lado esquerdo naquela partida contra o Novo Horizontino, em que o gol de empate logo na etapa complementar, ele veio para o lado esquerdo pelo meio, dando assistência para o Diego Pituca, mas ele na concepção, ele acha que ele seja o substituto natural ao Diego Pituca, que atua sempre pelo lado direito. Vai entender. Então, sendo que ainda ele não jogou numa posição de oficial dele. Preferiu, no esquema que ele segura os volantes,
para continuar a ficar trabalhando pelas laterais. Então, é uma prova de que nós não temos o meia, e que a responsabilidade tem que ser compartilhada também pelo próprio Carille, que, por exemplo, já deu espaço para um centroavante que mal chegou no Sub-20, que é o Villarreal, hoje, mas não consegue, por exemplo, dar algumas oportunidades aí, até a própria torcida tem uma certa dose de razão, por exemplo, o Miguelito, que atuou horas antes na partida do Sub-20, que o Santos, né, por uma combinação de resultados, milagrosamente conseguiu se classificar para a próxima fase vencendo o Goiás de virada, em que o Miguelito deu uma assistência, por exemplo, no gol de empate, e na virada o outro que já merecia faz tempo e que poderia ser uma alternativa para esse meio velho com a idade avançada, uma opção, que é o Ian, que foi o autor dos 2 gols, e que curiosamente o Carille, por exemplo, só deu uma chance, que eu me lembro, naquela partida diante da Chapecoense, mas já está mais do que a hora de que ele mereceu uma chance. Porque aqui, por exemplo, se o Villarreal, que chegou agora, recentemente, no Qatar do Sub-20, mereceu uma chance, por que outros, como o Bernardo, o Ian, o próprio Miguelito, por exemplo, em algumas partidas, que ele poderia ser mais explorado, como uma alternativa nesse meio que o Santos não tem, poderia fazer. Já que ele não coloca o Patrick, que ele, na concepção dele, não é um jogador para atuar naquele lado que ele jogou justamente ao longo de toda a sua carreira. Tá? Aí entra nesse quesito. Né? Ele ficou revoltado, talvez, ficou, digamos, nas próprias palavras dele, chateado. Né? Indiretamente dizer que ele botou muito na conta dos jogadores. Isso aí pode ser preocupante, porque indiretamente, sim, ele responsabilizou o elenco e falta o fator motivacional. É lógico que, olhando para o lado do torcedor, realmente é deprimente ver uma equipe jogando, sempre tocando bolas para trás, não conseguindo, né, sair com mais ousadia, com mais objetividade do seu campo de defesa. Realmente é deprimente. Realmente não era para acontecer assim, dessa maneira. Porém, né, é o que nós temos. O Carille pode sim ser responsabilizado pelas opções, tanto não pela parte do esquema também, que eu acho que ele poderia, já desde o começo, com o João Schmidt sozinho naquele meio ali, já poderia ter feito isso um bom tempo com algum outro jogador ali, ou por exemplo o próprio Tuca, que não entrou muito bem. Temos uma alternativa, criar uma alternativa para o João Schmidt, que mais uma vez demonstrou que não fez uma boa partida, e o meia. Sendo isso, a nossa situação vai ficar complicada. Podemos até nos classificar, mas não vai ser infelizmente, de uma maneira tão fácil como aconteceu. Pelo que consta aqui na classificação, o Santos, com esse resultado aqui, parece que ainda ficou na 2ª colocação. Pode me corrigir se eu estiver enganado, porque até o presente momento, uma combinação aqui dos resultados na classificação, a equipe santista que entrou já, né, na 3ª colocação, por causa do resultado, que o Mirassol, mas agora aqui o Novo Horizontino ampliou um pouco a sua vantagem, com 40 pontos, e o Santos, né, beneficiado pela derrota do Mirassol, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, que começou na 3ª colocação, pelo menos vai dormir na vice-liderança, em igualdade do marcador, mas com vantagem aí no quesito de saldo de gols em relação à equipe de Mirassol. Bom, o próximo jogo vai ser diante do Amazonas, e espera-se, lógico, o total apoio e, lógico, o devido desempenho que essa torcida merece, que até agora esse time do Santos ainda não reproduziu. Então, mais uma vez agradeço de coração, deixe sugestões e críticas na seção de comentários e até a próxima. Santos sempre Santos, valeu!